Na próxima meia hora, vai encontrar um tempo precioso de encorajamento e esperança para as mulheres de todo o mundo e através das gerações. Testemunhos, meditações, música, conselhos práticos e ensinamentos espirituais. Está no ar Mulheres de Esperança. Será que sou uma boa mãe? Será que estou a tomar as decisões certas em relação à minha filha? Sou permissiva demais ou devo ter a rédea curta com ela? Estou a fazer o que é certo? Querida amiga, estou a dar em louca com tantas perguntas, mas o que se passa aqui hoje? Oh Sara, estou apenas a pensar na quantidade de mulheres que questionam o seu papel de mãe, da insegurança que as atinge, das dúvidas que lhes surgem diariamente. E isto foi só uma amostra. Agora estou a entender-te. Entre os vários papéis que representamos na vida, nenhum é tão rico, multifacetado e impossível como o da mãe. Nenhum outro oferece tantos desafios e surpresas e que, afinal, faz parte do repertório instintivo de toda a mulher. Num certo momento, toda a mãe já sentiu falta de capacidade como mãe. Começa com o cuidado com o recém-nascido, a aflição provocada pelo choro do bebê, que mais tarde vai ser substituída pela ansiedade do primeiro dia de escola e depois pela preocupação com as notas e, antes que essa desapareça, vai surgir o primeiro namorado, com pelos nas pernas, as viagens de férias e tantas outras situações que, em cada geração, se alteram nas diversas fases de desenvolvimento dos filhos, mas que sempre provocam emoções difíceis. Mesmo depois de serem adultos, serão sempre os nossos filhos. Tão verdade, Sónia. As inseguranças que eu senti enquanto mãe e as vivências que tive e tenho são tão diferentes das tuas e mais ainda serão das da tua filha quando ela for mãe. Mas por serem diferentes não significa que sejam de menor importância e que não coloquemos em causa o nosso papel enquanto mães e educadoras. Há responsabilidades gigantes que advêm de ser pai e mãe e, embora muitos homens estejam comprometidos com as suas famílias e na vida dos seus filhos, as mães tendem a ser as principais cuidadoras. Há muitas jovens mães que acham que não são como deveriam ser, a menos que consigam conciliar casamento, pais, tarefas domésticas e uma carreira profissional ao mesmo tempo. E, por vezes, situações familiares confusas e difíceis, como o divórcio, o alcoolismo, abuso e outros, tornam ainda mais difícil perseverar com uma atitude positiva. Amigo ouvinte, se sente que a sua alegria na maternidade está a ser ofuscada pelos desafios familiares ou por um turbilhão de dúvidas, queremos ajudá-la a recuperar a confiança necessária para desfrutar da jornada da maternidade. E sabe, Deus quer ajudá-la neste processo, quer guiá-la em cada passo do caminho, pois Ele pretende que a maternidade seja uma experiência alegre e nós queremos ajudá-la a aprender a confiar nele com confiança. Fique connosco, voltamos já a seguir esta música. Canta que a tristeza ela vai embora, mas chora quando tiver de ser. Sorri para quem amas, fala sem demora. Talvez hoje nem mais os irás ver. Respira tranquilo, respira no ritmo. Há coisas que não dá para perceber, não, oh não, não, não. Mas eu sei que tudo irá ficar bem. Basta apenas confiar. Confia que amanhã o sol brilhará. Confia que um dia tudo irá mudar. Confia que há paz para ti, que há paz para mim. Vale a pena confiar, manos, vamos confiar. Oi, 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 oi. Inspira a alegria, expira a tristeza, sorri para o dia a dia e podes ter a certeza que o sol brilha para quem confia. Respira no ritmo tranquilo com estilo, confia naquilo que te digo. Amanhã será diferente, agora há
a tua mente e sente o que o meu povo sente. Oi, confia que amanhã o sol brilhará. Confia que um dia tudo irá mudar. Confia que há paz para ti, que há paz para mim. Vale a pena confiar, manos, vamos confiar. Oi, 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 Estamos de volta e estamos a conversar aqui no seu Mulheres de Esperança sobre como ser uma mãe mais confiante. Ser mãe é uma tarefa de grande responsabilidade e quem nunca se sentiu insegura ou com dúvidas no seu papel de mãe? Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. RTM Mulheres de Esperança. Para nos ajudar nesta conversa, quisemos trazer uma amiga querida, para além da vasta experiência como mãe, pois tem 5 filhos, é psicóloga clínica, tem especialidade em Psicologia do Trabalho, Social e de Organizações e também é diretora administrativa da Clínica Tejo Saúde. O seu nome é Cassiana Tavares e já há algum tempo que não estava connosco. Bem-vinda, Cassiana! É muito bom estar outra vez convosco, principalmente numa altura assim, em que nós estamos a pôr hipóteses, coisas que se calhar não tínhamos colocado como hipótese antes, e eu creio que na maternidade há muito trabalho de pôr hipótese e descobrir aquilo que vai funcionar. Cassiana, a primeira pergunta é possível conjugar o casamento, tarefas domésticas, uma carreira profissional e até a ajuda aos nossos pais quando estão numa fase em que já precisam de nós, com o ser mãe? Na minha experiência é possível conjugar diversas coisas. Claro que só o simples facto de dizer isto pode levar a que alguém do outro lado esteja a pensar: é fácil dizer, não é fácil fazer, a tua vida não é igual à minha, se tu estivesses no meu lugar provavelmente seria uma coisa muito diferente, de certeza que tens ajuda, de certeza que não fica tudo bem. Olha, há vezes quase todas essas coisas que podiam ser verdade, mas uma das coisas que me tem ajudado como mãe é, perante a necessidade de ter de conjugar coisas diferentes, perceber sempre qual é a prioridade neste momento e ser muito adaptável. Acima de tudo, eu creio que o que descobri ao longo deste tempo em que sou mãe, a nossa primeira filha nasceu em 2006, tem sido esta necessidade de nós nos irmos adaptando e crescendo com eles também. Então, para conseguir dar prioridade ao nosso casamento, que vai continuar quando os nossos filhos já não estiverem, então é algo que tem que ser prioritário. As tarefas domésticas são muito importantes na nossa casa porque elas têm que estar feitas para haver ordem, mas provavelmente já não são todas as tarefas domésticas, são aquelas que para a nossa família são prioritárias. Por exemplo, para nós é muito importante ter compras feitas e ter a cozinha sempre organizada, roupas disponíveis para as crianças vestirem, mas, por exemplo, limpar vidro já não há, falando assim bem à vontade numa conversa de mãe para mãe. Para mim seria espetacular ver todos os vidros da minha casa impecavelmente limpos, mas isso não vai acontecer, porque tem que haver critérios de prioridade daquilo que faz a nossa família funcionar bem. Os nossos pais apoiam-nos, mas às vezes temos que ser nós também a ajudar em alguma coisa. Então selecionamos aquilo que é possível nós fazermos e a carreira é feita em função da família, ou seja, há coisas que eu, à partida, defino como metas e sei que não posso ir além daquela meta. Isso cria-me constrangimentos, obriga-me a tomar decisões, mas é um processo natural de viver a carreira e conjugar com a família, que numa fase inicial foi um bocadinho fazer o luto e perceber não vou poder ser uma velocista,
vou fazer uma carreira de fundo, ou seja, eu vou ter de ir alcançando as metas progressivamente. Então esta tem sido a minha estratégia. De facto é importante pensarmos que cada família é uma família e que nós temos que nos adaptar segundo as necessidades da nossa própria família. Acontece frequentemente as mães se compararem umas com as outras, de forma que isto pode ter um peso negativo? A comparação é normalmente negativa, principalmente se nós nos compararmos com as outras mães, porque nós conseguimos sempre ver nos outros coisas que nós gostávamos de estar a fazer e não fazemos. Por exemplo, saber fazer os bolos dos filhos. Eu acho isso maravilhoso. Então há pessoas que têm dons incríveis e eu tenho o dom incrível de fazer bolos que parecem sola de borracha. Deem-me, por favor, um belo estofado para eu fazer, dê-me por favor uma salada maravilhosa, um marisco para eu saltear, uma bela sopa, mas não me peçam para fazer doces. Então as festas dos meus filhos não são feitas com coisas maravilhosas doces que eu faço. Normalmente eu consigo fazer a comida e tenho que comprar o resto, ou alguém faz por mim, porque não é uma coisa que eu sou capaz de fazer. Há mães que falam de uma determinada forma com os filhos e eu posso começar a comparar isso, ou o método que usaram para tirar as fraldas, ou a maneira como deixam os seus filhos a relacionar-se com os amigos, e eu começo a perceber que eu não faço exatamente igual, se calhar eu tenho algum problema. Eu acho que há sempre espaço para nós nos avaliarmos e crescermos. Isto deve acontecer na nossa vida e é muito saudável. Mas é completamente diferente de nós nos compararmos com pessoas que têm uma vida que é a sua vida e que não é igual. Então, se nós nos queremos comparar, que nos comparemos connosco, no dia anterior, com aquilo que nós idealizamos, com aquilo que nós sonhamos, com aquilo que nós achamos que era o certo para a nossa família, se nós estamos a ir de encontro ou não à nossa visão como mães, como pais. Se não temos uma visão, devíamos ter, sim, claramente, o que é que eu como mãe quero transmitir aos meus filhos, qual é o tipo de relação que tenho que ter com eles, e se eu olhar em algum momento para outras mães, que seja para tirar algumas boas práticas, ok, mas nunca para achar que aquela mãe que realmente é muito melhor do que eu, até porque muitas destas mães que nós conhecemos escreveram um livro, ou estão no Instagram, ou são uma pessoa que nós vemos de fora, mas é fácil de gostar de uma pessoa até nós a conhecermos verdadeiramente, por isso é bom não termos ilusões. Como podemos ultrapassar pensamentos como poderia ter feito, poderia ter dito, poderia ter sido, ou desejar que as coisas fossem diferentes? Uma coisa muito importante sobre os nossos pensamentos é assumir que eles nem sempre são a verdade, principalmente quando nós estamos perante a angústia, ansiedade, stress. Provavelmente há um pensamento distorcido por trás dessa emoção e convém perceber qual é. Estes pensamentos do como deveria, que são... isto é uma distorção cognitiva, não é uma distorção no nosso pensamento que nos leva a achar que deveríamos ter feito, que poderíamos ter feito, que temos que fazer. Convém colocar em causa este pensamento literalmente, dizer, ok, esta é uma hipótese, deixa-me ver isto de outra perspectiva, não é? E se esta tiver sido a melhor forma de lidar com a situação? Eu não tinha toda a informação, ou eu não tinha todos os recursos. Procurar ver por um outro ângulo ajuda-nos muito para não ficarmos reféns do que temos que fazer ou deveríamos fazer. Ok, é sempre importante nós olharmos a coisa de várias perspectivas para podermos fazer uma avaliação. É importante haver uma autoaceitação e nos perdoarmos quando fazemos um erro, perdemos a paciência ou esquecemos de fazer alguma coisa que era importante. O perdão é muito importante, mesmo em relação a nós próprias. Quando eu me deito com um peso na consciência, normalmente o que eu procuro fazer é registar muito bem qual foi a minha falha, para que no próximo dia eu me estabeleça uma nova meta. Pecado é literalmente, no grego, errar a marca. E portanto, quando nós erramos a marca,
nós temos uma oportunidade no momento a seguir de a reparar. E eu aprendi isso com a maternidade. Eu trazia muito julgamento à minha vida e muitas vezes ainda acontece: não tive a altura, não fiz bem, gritei, não devia ter feito a correção daquela maneira. Mas o que é bom é que não temos que esperar muito tempo. Na próxima oportunidade que nós virmos os nossos filhos, nós podemos assumir um comportamento diferente e não ficarmos reféns também de que erramos, falhamos. O que fazer quando frequentemente há uma voz crítica na nossa mente, julgando o nosso esforço, rebaixando e criticando? Bem, eu acho que é outra vez questionar a nossa mente. A nossa mente, o que faz é construir uma verdade. Nós vamos passando por experiências, construímos um significado em cima dessas experiências, fica na nossa memória, e quando eu passo por uma situação a seguir, eu interpreto essa situação com base naquilo que é a minha experiência e a minha vivência. Mas isso não quer dizer que aquilo que eu estou a pensar e a sentir seja verdade, e portanto, quando há esta voz crítica, literalmente eu tenho que falar com os meus pensamentos e confrontar essa voz com evidências. Se tu estás a lutar com uma voz crítica em relação a ser mãe, então procura as evidências. O que é que eu tenho feito pelos meus filhos que tem sido bom? O que é que eu vejo na vida dos meus filhos que mostra que eu estou a contribuir para a vida deles? Podes perguntar ao teu cônjuge, podes perguntar à tua mãe, amigas de confiança: olha, fala de mim como mãe, ajuda-me a perceber. Estou aqui numa luta interior e preciso de ter uma visão mais ampla. Sai de dentro da tua mente para não ficares refém dela. E às vezes tem conversas com os teus filhos. Pergunta: tu sentes o meu amor? Tu tens medo de mim? Tu gostas de brincar comigo? O que é que tu gostas mais de fazer comigo? E são perguntas agora que eu atirei assim dispersas, mas que às vezes quando estamos sentados no chão ao nível dos nossos filhos, um pequeno toque, dar as mãos, faz com que nós possamos começar a falar e com naturalidade construir uma conversa que nos ajuda a perceber o que é que eles sentem por nós e o que é que eles estão a receber da nossa vida. O que é que tu gostas mais que eu te ensino? O que é que tu gostas mais de fazer comigo? Quando é que te sentes mais feliz comigo? E isso pode nos ajudar a ter outras ideias sobre quem nós somos e construir em cima delas, porque uma ideia negativa sobre nós às vezes é só o que nós precisamos para sermos realmente más. Ou seja, podemos não ser brilhantes como mães, e vamos ver se eu consigo trazer aqui alguma clareza. Se nós fôssemos realmente medir as diferentes competências que uma mãe tem que ter, desde o cuidado das necessidades básicas, a passar valores, a acompanhar a vida escolar, a acompanhar os relacionamentos com os amigos, eventualmente o início da vida amorosa, quando já são mais velhos, a passagem da fé para as pessoas que são cristãs ou que possam ter uma outra religião e que querem passar esses valores aos seus filhos. O que é que acontece? Nós podemos nos avaliar nestes parâmetros e ver que aqui ou naquele eu não estou tão bem quanto deveria. Ok, nós podemos perceber que não estamos no máximo do que nós estávamos, mas isto é dinâmico na nossa vida e nós estamos sempre a tempo de construir. Só que se nós nos agarrarmos à imagem negativa, isso é como um combustível, porque depois eu começo a ver que estou a falhar e então, ao invés de eu ter a segurança para procurar os comportamentos novos e bons que eu quero trazer à minha relação com os meus filhos, eu provavelmente vou reproduzir nós maus porque estou com medo. Quando eu me vejo de uma forma negativa, eu também trago medo à minha vida e o medo impede-me sempre de aprender e sair da minha zona de segurança. E portanto eu recomendaria claramente trazer perspectivas e sair da nossa mente. Qual é a coisa mais importante que uma mãe pode dar aos seus filhos? Claramente é o amor, e o amor é uma coisa tão densa, complexa, profunda. São Paulo escreveu na carta que redigiu à Igreja de Corinto uma série de virtudes sobre o amor. Um amor que sofre, um amor que se doa, um amor que não pensa o mal, um amor que não julga, um amor que não faz mal aos outros. Este amor é um amor profundíssimo, um amor que São Paulo descreve inspirado no amor que ele vive com Deus. E eu creio que como mães nós fomos convocadas, chamadas, recebemos uma vocação para amar com um amor que é divino.
um amor que dá segurança, um amor que dá confiança, um amor que empurra as pessoas para uma vida, não é? Quando nós vemos uma criança que está a dar os primeiros passos, ela assusta-se e volta-se a correr para a mãe porque sabe que ali há uma base segura. E esta é uma imagem muito boa daquilo que nós temos que dar a um filho. Há muito peso sobre as mães, ensinar isto, ensinar aquilo, não falar, não gritar, estar sempre no seu melhor registro. Às vezes torna quase as relações artificiais porque estamos aqui com um planeamento e um trabalho excessivo sobre a relação, uma relação que é natural. A nossa grande vocação como mães é realmente dar um amor que empodera a pessoa para viver. De facto, na sociedade em que nós vivemos, temos sempre a sensação que há outras coisas que são mais importantes para dar aos nossos filhos do que o amor, porque o amor é uma coisa tão complexa, mas ao mesmo tempo tão simples, mas de facto é aquilo que de melhor nós podemos dar aos nossos filhos. Cassiana, o que fazer com o sentimento de culpa que muitas mães sentem quando veem os filhos seguirem caminhos contrários ao que lhes foi ensinado por elas? Bem, essa é uma resposta, essa é uma pergunta, aliás, que é bem difícil de responder. Porque eu escuto muitas vezes mães que têm que lidar com esta realidade e há situações em que nós percebemos e conseguimos identificar que provocamos uma relação que não foi a mais saudável para os nossos filhos e filhas, e aí eles já são adultos e isto é muito doloroso para nós percebermos isso e precisamos realmente nos perdoar a nós próprios e estar abertos a construir uma nova relação com os nossos filhos. Outras vezes nós vemos relações tão saudáveis, pais tão entregues e vemos que realmente os filhos seguiram caminhos que não eram aquilo que nós esperávamos. Então eu creio que a palavra que eu tenho para dizer é que nós não temos controle nem domínio sobre a vida dos nossos filhos. Nós temos, aliás, que libertar os nossos filhos para a vida. É uma altura que eles vão fazer as suas próprias escolhas e nós temos que nos lembrar disto, que nós não vamos poder determinar tudo, nem ser responsáveis por tudo aquilo que acontece na vida dos nossos filhos. Creio que temos que manter o nosso coração aberto para eles, como na história do filho pródigo, estar disponíveis para nos aproximar deles, para os receber, mas realmente não podemos carregar esse sentimento de culpa. Uma mãe saudável é mais importante do que uma mãe perfeita? Porquê? Porque é uma mãe real, é uma mãe autêntica. As mães perfeitas não existem. Se nós vendermos essa ideia aos nossos filhos, estamos a empurrá-los para o fracasso, porque eles podem inclusive querer imitar o nosso percurso e serem perfeitos, e aí vão-se debater com as suas próprias imperfeições e ficarem em risco. Uma pessoa perfeita está sempre em risco. Nós passamos por períodos difíceis na vida, de vulnerabilidade, em que não estamos no nosso melhor e precisamos de saber que isso faz parte, que a fraqueza e que o erro fazem parte da vida, e isso é ser saudável, é olhar para aquilo que não é bom e construir algo novo em cima disso. Mas para construir algo novo é primeiro preciso percebermos que não estamos bem. As mães perfeitas nunca estão mal. Então, e para terminarmos, gostava que deixasse uma palavra de encorajamento às mães que nos escutam, independentemente do desafio que enfrentam. O que eu queria encorajar as mães a fazerem era a pensarem, em primeiro lugar, nelas e, em segundo lugar, nos seus filhos. Isto pode parecer muito estranho, não é? Porque normalmente nós estamos sempre com um discurso ao contrário. Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos de pensar primeiro em trabalhar sobre nós próprias, sobre quem nós somos como pessoas, para sermos saudáveis, livres, pessoas que, quando nós temos uma relação com Deus, e este é realmente um conselho que eu queria deixar, conhecerem a pessoa de Jesus e a maneira como Ele nos permite crescer em liberdade enquanto mulheres, através da fé que temos nele, nós podermos crescer enquanto pessoas e sermos pessoas saudáveis, que sabem transformar-se, que sabem lidar com as suas fraquezas e depois então pensarmos naquilo que temos que fazer pelos nossos filhos. Às vezes nós vivemos em urgência, estamos sempre a cuidar das crianças.
lava aquilo, faz de comer, vai buscar à escola, vai pôr, e tornamos-nos pessoas escravas da rotina, e isso vai-nos destruindo, vai-nos tornando pessoas frustradas muitas vezes porque não realizamos os nossos sonhos, porque vivemos só em função de uma demanda, só em função da rotina, e isso pode ser o princípio do fim de muita coisa bonita que poderia haver na nossa vida. Obrigada, Cassiana, pelo tempo dispensado e por te dispores a fazer parte desta equipa de forma a ajudar as nossas ouvintes com o teu conhecimento. És sempre bem-vinda à nossa companhia. Eu e a Sara voltamos já a seguir. Fique connosco porque ainda não terminamos. RTM Mulheres de Esperança. Transformando a dor em sementes de esperança. Ensina o menino o caminho que deve seguir e assim mesmo, quando for velho, não se afastará dele. Está escrito na Bíblia, em Provérbios 22:6. A palavra de Deus sempre nos ajuda e aconselha. Se está preocupada com os seus filhos, apegue-se a esta promessa. Não sinta pressão das expectativas do mundo em relação ao seu papel de mãe. Faça o melhor que puder para criar os seus filhos, com valores e princípios, e descanse em Deus. Claro que não ousamos comparar-nos ou igualar-nos com aqueles que se apresentam como pessoas muito importantes, porque esses são insensatos, pois medem-se com a própria medida e comparam-se consigo mesmos. Coríntios 10:12. Deus não quer que você seja como as outras mães. Quer que aprecie o facto de ser única. Cada uma de nós mães tem dons e talentos especiais e, ao mesmo tempo, estamos rodeadas de mães que têm dons e habilidades diferentes que não temos. A insegurança e a falta de confiança não apenas roubam a capacidade de apreciar as outras mães, mas também faz com que você se sinta inadequada e pode até impedi-la de viver um momento de alegria. Querida amiga, Deus criou-a de forma única e maravilhosa. Por isso, cultive os seus pontos fortes, dons e habilidades e transmite essa confiança aos seus filhos, valorizando e incentivando a sua singularidade. Você não precisa ser perfeita. Em termos simples, não existe uma mãe perfeita. Quando somos perfeitos, não há espaço para crescer ou avançar mais. Quando se esforça para ser perfeita, magoa os seus filhos. Sim, é isso. Os filhos precisam aprender através do nosso exemplo. Parte do processo de crescimento significa cometer erros por tentativa e erro. À medida que a criança cresce, o mesmo acontece com a mãe, adquirindo sabedoria e experiência ao longo do caminho, incluindo cometer erros e fracassar. Qualquer que seja a situação em que se encontre ou que esteja a acontecer com os seus filhos, você sempre terá acesso ao amor ilimitado e incondicional de Deus. O amor é o maior presente que uma mãe pode dar aos seus filhos. Antes de terminarmos, há 4 coisas importantes que queremos que retenha. A primeira: comece hoje a estudar a Bíblia e o que ela diz sobre o amor de Deus e declare para si mesma várias vezes ao dia: Deus me ama. No início vai sentir-se desconfortável, mas esta é uma verdade poderosa e vai ajudá-la a abraçar a verdade do amor de Deus por si. Quando se sentir mais confortável, pode dizê-lo em voz alta para si própria. Segunda coisa: pode criar um livro de recordações cheio de coisas especiais que Deus fez por si. Inclua pequenas coisas, mas também coisas grandes e importantes. Depois leia esta lista pelo menos uma vez por semana, para se manter encorajada. Terceira, cuide de si. Ao tirar um tempo para si mesma, vai tornar-se mais saudável emocionalmente e isso permite que cuide melhor das suas crianças. Pode, por exemplo, ter um tempo para ler bons livros. Se quiser, podemos ajudá-la com algumas dicas. Pode sempre contactar-nos. Para terminar, lembre-se sempre que não está sozinha. Deus está sempre consigo, confie nele. Ele é o melhor professor, consolador, confidente e incentivador que existe. E pode dar-lhe toda a paz, paciência e confiança de que precisa para ter sucesso no seu papel de mãe. Estamos a chegar ao fim de mais um programa e hoje foi mesmo fantástico. Falámos sobre as inseguranças das mães e se não conseguiu acompanhar tudo, saiba que pode ouvir os nossos programas em podcast em twr360.org ou através dos seguintes endereços. Mulheres de Esperança. Subscreva o nosso canal no YouTube.
Como sempre, nós voltamos a estar consigo para a semana, nesta mesma estação de rádio, à mesma hora. Agradecemos a todas as ouvintes que nos têm contactado e ficamos a aguardar que nos dê notícias suas ou caso queira fazer alguma pergunta ou sugestão. Até lá, uma excelente semana. Mulheres de Esperança, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.